A religião pode se tornar um aparato de controle e de manutenção da ordem. Eu gosto de fazer uma distinção entre espiritualidade, religião e fundamentalismo religioso. A espiritualidade é o susto que o ser humano tem diante da beleza, da potência e da fragilidade da vida. O ser humano fica contemplando tudo que ele pode ser e, ao mesmo tempo, a efemeridade da experiência humana. Nada é tão potente, nada é tão frágil quanto existir. Então, o ser humano não só existe, ele sabe que existe. E, ao saber que existe, ele sabe da finitude da sua existência. E, diante disso, nessa compreensão, nasce a espiritualidade como o namoro da angústia com a existência, apontando para a transcendência. É o ser humano na busca por plenitude. Então a espiritualidade é como arte. É uma poesia que se faz na alma diante da beleza da vida. A espiritualidade é aberta. A espiritualidade tem sede de vida plena. A religião já seria uma certa sistematização da espiritualidade, num código doutrinário, numa liturgia, numa determinada visão de mundo. Então, curiosamente, a experiência religiosa pode ou não fomentar a espiritualidade. Daí eu chego ao fundamentalismo religioso. Porque o fundamentalismo religioso é quando a experiência religiosa deixa de dar vazão à espiritualidade e se centra no controle, se centra num dogma que se antecipa a tudo, numa incapacidade de refletir, de questionar, de se deixar tomar pelas aventuras da vida. Então, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, o fundamentalismo religioso tem muito a ver com o controle, tem muito a ver com colocar o dogma acima da dignidade humana, de colocar a tradição acima das urgências da vida, de proteger mais um conceito do que defender o bem comum, a justiça, a liberdade. Então, quando a religião se materializa num fundamentalismo, ela tende a ser insensível do ponto de vista social, do ponto de vista humano. Ela tende a naturalizar tragédias, deixar de perceber o absurdo como absurdo, porque ela está mais preocupada em salvar uma doutrina do que cuidar da dignidade humana e do restante da natureza. Portanto, quando a religião se manifesta no seu viés fundamentalista, a letra vale mais do que o corpo. O dogma vale mais do que a vida. Uma verdade conceitual vale mais do que a produção da justiça e a construção da vida plena para todas as pessoas. Então, nesse viés e nessa vivência, a religião pode servir de interdito sobre os corpos, de naturalização da desigualdade e de reprodução de diversas formas de opressão. Por exemplo, o racismo, a LGBTfobia e outras formas que vão maltratando a vida e não dando espaço para a diversidade e para a singularidade e para a raridade de cada ser humano. O fundamentalismo e o conservadorismo não dependem da ascensão evangélica para que se manifestem no Brasil. Eu costumo dizer muito isso. É verdade que existe um segmento evangélico fundamentalista, extremista, racista, que tem projeto de poder, e esse segmento se materializa como risco para a democracia, para os direitos humanos, para as mulheres, para os negros, para as pessoas das religiões de matriz africana. Isso é verdade. Dito isso, não dá para dizer que o conservadorismo no Brasil nasce com a ascensão evangélica das últimas 2 décadas. É uma simplificação do raciocínio. Esse país é fruto de um genocídio. Esse país tem séculos de uma colonização não terminada. Esse país é fruto da escravidão, da letalidade do Estado, de um racismo estrutural, de um patriarcado violento. Então não dá para achar que estas violências nascem com a ascensão evangélica fundamentalista das últimas 2 décadas.
Então, o conservadorismo médio do segmento evangélico não é tão diferente do conservadorismo médio da sociedade brasileira, de uma história profundamente violenta, de massacre a conta-gotas, de extermínio de populações vistas como sobrantes e descartáveis. Essa é a história do nosso país. Tem uma beleza nesse país incrível, mas tem uma maldade que é permanente, que é crônica, que é estruturante, que é institucional. A morte de milhares de pessoas por fruto da violência e da precariedade não é porque o sistema deu errado. É o sistema funcionando em seu pleno funcionamento. É feito para alguns viverem às custas do suor de tantos outros. O sangue não é uma fatalidade, é uma obviedade desse sistema. Então, dito isso, eu queria dizer que o fundamentalismo evangélico é perigoso, mas ele não inaugura violências no Brasil, porque essas violências são históricas. Também digo que o fundamentalismo é um fenômeno global, ele cresce no mundo inteiro. Eu trabalhei durante 1 ano e meio na Comissão de Direitos Humanos da Alerj, o que significa que eu vi casos de violência toda semana, especialmente o que mais me tocou, mães que perderam seus filhos por conta da violência, e muitas vezes a violência do Estado. Via de regra, mães negras, de garotos negros, das periferias, das favelas do Rio de Janeiro. Me toca, por exemplo, o caso da Dona Rose, mãe da Maria Eduarda, uma menina que dentro da escola em Costa Barros tomou tiros, fruto de mais uma ação de confronto entre polícia e tráfico nessa lógica terrível de guerra às drogas, que é massacre. Como se não bastasse, evidentemente no outro dia, tinham imagens na internet associando a Duda, uma criança, ao tráfico, como se isso legitimasse a sua morte. Outro absurdo. Então o racismo faz isso. É a necessidade de matar mais de uma vez. Não basta matar o corpo, tem que matar a memória, a cultura, o sentido de vida. Tem que justificar, naturalizar e até desejar a morte. Porque aquela existência era um perigo. A existência de uma menina dentro da escola. Mas o racismo faz isso. Cria a imagem do inimigo para naturalizar e legitimar o seu extermínio. Onde Dona Rose foi ouvida? Onde Dona Rose encontrou voz? Onde Dona Rose encontrou abraços carinhosos e fraternos? Onde Dona Rose não era uma mulher sem nome, de cabeça baixa, diante de uma sociedade patronal e elitista? Qual foi o principal lugar de afeto, de convivência, de consolo, de abraço, de força, de empoderamento? Uma igreja pentecostal. Por isso que as coisas são complexas. A maior parte destas mães eram evangélicas. Alguma coisa acontece nessas igrejas que o meu discurso eloquente e bem ajustado não dá conta, não. Será que nessas igrejas não tem um empoderamento de individualidades massacradas? A gente não vai conseguir entender o Brasil de hoje se a gente igualar pentecostalismo, neopentecostalismo a fundamentalismo, conservadorismo, racismo, não dá para dialogar. Aí a gente não vai entender a complexidade dessa realidade e quantas Donas Roses tem a porta do Estado fechada, a porta das empresas fechada, mas a porta da igreja aberta. Acho que estamos vivendo um momento em que a violência está sendo vista cada vez mais como a resolução para tudo quanto é conflito. Uma arma na mão e vai tudo se resolver. Então, acho que o momento, ele potencializa essa visão religiosa violenta. Potencializa. Eu queria frisar isso. Por quê? Porque não inaugura. Vou dar um exemplo. Na parede da Casa Grande, possivelmente tinha uma cruz. Numa mão tinha um chicote, na outra uma Bíblia. Entende? O que eu quero dizer é que é difícil, porque a gente está vivendo um momento tão complicado que a gente tende a achar que tudo começou agora. Não, 4 séculos de escravidão sobre o meu povo teve a legitimidade de uma determinada leitura bíblica. E possivelmente, após
chicotear um ser humano escravizado, aquele indivíduo lá ia fazer uma oração, chegava em casa e orava ou rezava antes de dormir. Quer violência maior do que o que foi feito com o meu povo nesse país? Então, achar que a violência fundamentalista agora começou isso? Não. Há muito tempo isso existe de maneiras múltiplas. A justiça, na minha concepção, não é vingança. Justiça é tirar dos opressores os instrumentos que eles têm que lhes tornam opressores. Ou seja, a justiça necessariamente combate o privilégio para estabelecer a possibilidade de vida plena para todas as pessoas. Essa é a minha compreensão, essa é a minha esperança. É a justiça enquanto mudança sistêmica profunda para a garantia de direitos, para que as pessoas vivam o máximo potencial das suas vidas. Às vezes, nós que pensamos dessa forma, que temos essa visão de mundo, que as grandes transformações se dão a partir de mudanças estruturais e sistêmicas, às vezes nós esquecemos de uma coisa, chamada o coração humano. Essa é uma reflexão que eu tenho feito recentemente. Então, ouvir alguém dizendo assim, eu vou cuidar de você, para o nosso ouvido, fruto da nossa visão de mundo, a gente pensa paternalismo, personalismo, arrogância, centra nele a solução para deixar tudo do jeito que está, para que uma mudança sistêmica não aconteça, as pessoas dependam dele. É um coronel do século XXI. Eu acho tudo isso. Porém, tem uma dimensão que é, nós não podemos descartar determinadas palavras, como se essas palavras fossem proibidas para quem pensa o mundo do jeito que a gente pensa. Como assim eu vou cuidar de você? Isso é uma coisa personalista. As pessoas gostaram da expressão eu vou cuidar de você. Então eu posso olhar para o povo e dizer, não, isso é personalismo, isso é paternalismo, é uma forma de manutenção do poder para controle dos corpos e para reprodução da desigualdade social, porque o cuidado, na verdade, é fruto de uma mudança sistêmica, de uma ruptura revolucionária ou de políticas públicas mais... E às vezes, e aí a esquerda ou o campo progressista trata o abraço como uma coisa simplória e careta. O olhar terno e generoso como uma coisa despolitizada. Um aperto de mão generoso como algo paternalista e de tutela. Eu tenho dúvidas sobre tudo isso. Dona Rose precisa de combate estrutural ao racismo institucional. Ela é protagonista dessa luta com a sobrevivência diária dela. Isso é verdade. Mas ela também precisa de abraço. Ela também precisa de um café. Trocar uma ideia. Ela também precisa de um olhar terno. O Crivella não oferece nada disso. Ali uma baita hipocrisia, do início ao fim. Eu espero estar sendo didático na minha fala, não é em hipótese alguma. Qualquer apreço pela figura do Crivella, ele é o contrário de tudo aquilo que creio. A coisa mais, e eu só desejo coisas boas para ele, dentre elas que ele se converta ao Evangelho, que ele conheça Jesus. Às vezes você odeia Crivella, não, eu desejo o que eu acho de mais precioso, que ele conheça Jesus e se arrependa dessa sutileza maldosa que ele tem, dessa hipocrisia crônica, dessa doçura amarga, dessa violência de um carinho falso. Não tem nada de defesa de Crivella no que eu estou dizendo aqui, mas eu defendo que os militantes revolucionários olhem para dentro do próprio coração. Que comecem a cuidar das pessoas ao redor, porque eu estou cansado de ver militante de esquerda quebrado existencialmente pela própria militância. Porque não conseguiu olhar para o lado e ver parceiros para cuidar da própria vida. Então vai mudar o mundo enquanto explode as relações internas, enquanto o ego fica inflamado, enquanto as disputas por poder descaracterizam um projeto utópico de uma mudança de sociedade real. Vai mudar o mundo enquanto se destrói? Vai mudar o mundo enquanto se odeia? Vai cuidar do outro enquanto não cuida de quem está do lado? Precisamos de cuidado, sim. Precisamos de carinho, sim. Precisamos de perdão entre nós, sim.
Precisamos de arrependimento entre nós, sim. Precisamos de abraço entre nós, sim. Precisamos de lágrimas entre nós, sim. Chega de uma militância dura, pragmática, com os melhores conceitos do mundo, com uma teoria impressionante, entende tudo de economia, de política, de sociologia, mas não entende nada de afeto. Não entende nada de cuidado com o outro. Acha que é despolitizado refletir sobre a dimensão lúdica da vida. Tem que ter arte para mudar o mundo. Tem que ter carinho para mudar o mundo. Tem que ter arrependimento para mudar o mundo. Senão a gente toma o poder e ama o poder. E em nome do povo se esquece do povo.